Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Antes de a gente começar aqui, o recadinho de sempre, o clássico. Ativa o sininho, dá o like, compartilha, manda pros amigos. Vamos valorizar o trabalho dos parceiros aqui. Hoje, de novo, a gente tá sem a Bia. A Bia tá com um compromisso fortíssimo lá com a Universidade de São Paulo. Mas vou tentar representar à altura a presença da Beatriz, que não está aqui, que está onipresente. Mas vamos lá, hoje a gente está com um dos principais fundos de Venture Capital aqui do Brasil. E a gente está com um cara que já está nesse ramo há quanto tempo, Marcos? É bastante tempo. Não vou entregar a idade, vamos lá. Mas bora lá, então. Marcos Olmos, Portfólio Manager da Vox. Marcos, muito obrigado por estar aqui presente conosco. Obrigado pelo convite, muito bom. Enfim, acho que dá para ter um bate-papo muito interessante sobre Venture Capital, investimento de impacto socioambiental positivo, enfim, tudo aí aquilo que a gente vem desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo. Espero que ajude o pessoal, a audiência aí, todo mundo que se interessa aí pelo negócio, por vocês. Está procurando, né? Está procurando entender um pouco melhor. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, Marcos, conta pra gente como que você veio parar nesse mundo de Venture Capital, né? Você estudou na FE, depois o que você fez um pouquinho até onde você chegar onde você está hoje? É interessante essa pergunta, né? Porque acho que minha trajetória acabou tendo uma jornada um pouco não usual, né? Então, eu comecei, enfim, numa época em que você podia fazer já não só estágios, mas também alguns trabalhos full-time enquanto estava na faculdade, estudei à noite, trabalhei de dia, né? Comecei na área financeira mesmo em empresa, então eu trabalhei um tempo em auditoria, depois FP&A em empresa, aí resolvi fazer MBA. Na época ainda tinha meio aquela cabeça, né, de, poxa, vai ser alguma coisa relacionada ao investment banking ou tesouraria. Acabei entrando na tesouraria do Citi, trabalhei muito tempo lá. E acho que na tesouraria eu comecei a entender um pouco melhor, uma coisa que eu já tinha entendimento, mas comecei a entender um pouco melhor como colocar na prática, tanto para o lado de ativos e passivos, tudo aquilo que eu tinha aprendido. E fui percebendo que quanto mais próximo eu chegasse do ativo em questão, mais me interessava. E mais aqueles que eu tinha construído fazia sentido. E aí eu fui migrando cada vez mais, como eu gosto de falar, para o lado ilíquido das coisas. Então, talvez de uma renda fixa líquida, foi para uma renda fixa líquida, algumas securitizações, estruturações, um pouco de opções, coisas um pouco mais elaboradas, difíceis. Depois tive contato com alguns fundos de private equity. A Vox mesmo, eu já tive contato desde o começo da Vox, desde a incepção da Vox, na gestão do primeiro fundo, que é uma safra 2012, e, enfim, e aí fui migrando cada vez mais. Depois de um tempo fui sócio também de uma empresa de venture building sueca, muito interessante, que fazia uma tese de technology transfer, e aí finalmente de 4 anos para cá eu tô na Vox. Foi meio essa trajetória, uma trajetória bem financeira, mas que aí foi migrando, enfim. Talvez com um pouco de jornada empreendedora também, porque eu tenho a minha própria asset. Então, tudo bem, não era... Né? Não vai dar para mentir que uma asset é fintech. Sim. Teoricamente, nem nos dias de hoje é tão fácil você fazer mas é uma liberalidade que, enfim, algumas pessoas cometem. Mas era uma gestora de recursos independente. Saí do banco para montar uma gestora. Então, acho que tem uma jornada empreendedora aí. Vendi, a coisa andou. Então, ajuda um pouco também a se colocar no lugar do founder, né? No lugar do empreendedor. Interessante que você fez uma jornada de pegou economia real, foi para o MBA, foi para o banco, foi tendo contato com diversos produtos financeiros, aqueles mais líquidos, foi cada vez mais aumentando um pouquinho a complexidade, indo para o caminho dos ilíquidos, só faltou as criptomoedas, né? Na verdade, eu sou super entusiasta da infraestrutura, talvez das moedas em si não, né? Acho que as moedas... Foi meio causa e efeito, né? Acho que pensando nas moedas, pensando nos protocolos... Chegou-se aos protocolos de segurança pensando nas moedas. Eu gosto de ver isso muito mais do ponto de vista da infraestrutura, como você pode, sei lá, talvez criar... talvez criar mercados, criar mecanismos de redução de assimetria, que aí começa a andar um pouco junto com uma das coisas que eu mais acredito, que é o impacto positivo de uma forma ou de outra. Legal. E quando a gente fala de investimento em produtos financeiros, a gente sempre fala daquela questão de liquidez e retorno, né? Quanto mais líquido, quanto mais fácil é de transacionar aquele produto financeiro, a tendência é que o retorno não seja tão alto, né? E à medida que ele se torna mais ilíquido, né? Que não tem essa fácil liquidez, não é tão fácil de vender, precisa ter uma contrapartida de aumentar uma rentabilidade. Quando a gente olha para o mundo de Venture Capital, naturalmente, ele é ilíquido, né? Não é um ativo que você investe e amanhã você já está vendendo na bolsa. Não é assim que funciona, é uma dinâmica de 10 anos. E nesse foco, quando a gente olha para o mercado de Venture Capital, de fundos, o retorno exigido para o investidor, né, o Limited Partner, tende a ser altíssimo, 20%, 30% ao ano, pelo menos, né, numa jornada de 10 anos de fundo.
E aí uma coisa que me chama muita atenção na Vox, e aí até um dos motivos de a gente trazer aqui você, é o aspecto de impacto socioambiental, né? Não é nem impacto social, é impacto socioambiental. Como que você traz esse aspecto para um ambiente de ativos e líquidos e que também tem esse objetivo de ter um retorno alto, né, para o investidor? Sim. O investimento de impacto, ou o conceito em si, ele tem uma gradiente relativamente ampla, né? Então, você pode estar desde um momento no qual você apenas faz alguma coisa para evitar algum dano, então seria talvez o que se chama na taxonomia do AD e Avoid. Então, você fala, poxa, não vou investir em indústria de, sei lá, de armamento, para falar um exemplo qualquer. E vai até o outro extremo, passando por vários estágios ou de consciência, ou de intencionalidade, ou de dosimetria do benefício que você está querendo imprimir, gerar com aquela iniciativa, com aquela empresa, com aquele dinheiro que você está colocando, até o outro extremo da ponta, que vai para a filantropia. Então, a gente, como Vox, trabalha num pedaço desse espectro que ele alia retornos financeiros a impacto socioambiental positivo. Indo um pouco mais para lá, você começa a abrir mão, você vai para capital concessional, aí tem blended finance, enfim, aí tem outras formas criativas, talvez de você juntar funding, quando você está disposto a abrir mão de alguma parte do resultado. Não é o nosso caso. A gente tem fundos de venture capital com hurdle rate, IPCA mais 6, enfim, no mesmo padrão de qualquer fundo de outro grande player brasileiro, nos nomes famosos que tem por aí, igualzinho. E a gente é cobrado pelos resultados da mesma forma. E o nosso ganho de longo prazo, que inclusive garante esse alinhamento, ele está baseado nesses resultados de longo prazo. No nosso caso, não só financeiros, mas também de impacto. Então, a gente também faz uma mensuração do impacto, está acima dessa fronteira, eu faço jus a toda a minha performance financeira, se existir, nos produtos. Então, legal. E assim, para você conseguir ter esse retorno financeiro com o impacto também sendo parte da tese de vocês, do que é constituído, em quais tipos de empresas vocês investem, que fase de financiamento que você investe? É só no seed, é no Série A? Como que funciona a dinâmica do fundo? Essa é uma boa pergunta. A resposta ela não é tão binária assim, né? Assim, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo com os fundos que a gente foi lançando e a gente tem, talvez, dois blocos principais de investimentos, né? Tem os investimentos em estágios mais prematuros, que são talvez os seed, não chamo de fazer nenhum pré-seed, mas vamos pensar no seed extension, até um série A pequeno, é meio nesse espaço, onde a gente acabou montando uma vertical juntamente com corporações como Limited Partners, e que se engloba de uma forma bem aproximada ao conceito de Corporate Venture Capital, mas muito com o sabor do Venture Capital, do conhecimento de mercado, das questões de seleção adversa, que a gente evita, sendo um player do mercado, as questões de incentivos desalinhados também que podem acontecer com outros modelos de remuneração. Então, a gente tenta montar de uma forma muito semelhante ao Venture Capital, mas com aquele capital daquela corporação, juntamente com o que a gente chama, e o mercado chama de alinhamento estratégico. Então, você traz empresas que são boas, que vão valorizar e que, com a colaboração da corporação, vão valorizar mais ainda. Isso tende a acontecer mais em estágios mais iniciais das empresas. Para estágio imediatamente subsequente, a partir de Série A, aí a gente tem os nossos fundos com um monte de limited partners, fundos que são, enfim, de private equity normal, né? Private equity venture capital normal, com captação junto a single family offices, multifamily offices, entidades multilaterais, enfim, locais, estrangeiras, etc. Então, nos fundos seed, a gente tem um ticket médio aí, talvez eu vou falar $1, $1,5, até $2, talvez. Ainda que a gente tenha feito alguns um pouquinho menores que $1 também. Então, é esse tipo de estágio de empresa. E, posteriormente, no outro fundo, no de Growth, que inclusive tem Growth no nome, aí já vai para cima de R$10 milhões, ou seja, para cima dessa fronteira de $2. Idealmente vai 15 para mais. Então, para realmente pegar esse outro estágio das empresas. A gente entendeu que é um segmento que não tem muitos fundos de impacto por aí, né? Mesmo no Brasil tem relativamente poucos. Então, a gente tenta pegar, talvez, a gente cobre as sequências de curvas J que existem na vida dessas empresas para ajudar que essa geração de impacto seja contínua, perene, escalável e por aí vai. E tem algum tipo de setor que vocês acabam olhando mais por
ter essa preocupação com impacto? Por exemplo, health tech? Aí você tinha perguntado, eu acabei não respondendo, né? De primeiro, quando você perguntou dos segmentos. Assim, a gente... Acho que a nossa tese como tese de impacto, ela evoluiu bastante, desde 2009, quando a empresa foi montada, até 2012, primeiro vintage, primeiro fundo, que foi o FIPVOX 1. No começo, era mais fácil, como eu gosto de falar, apertar a tecla SAP falando em verticais. A fintech, health tech, etc. Então, a gente, nas nossas teses, tinha saúde, acesso à educação e inclusão financeira. Essas eram as principais teses que a gente tinha. Havia também uma questão ambiental, mas naquela época, em 2012, não tinha muita empresa desse tipo. É uma coisa que vem de um pouco mais, de um espaço, um momento um pouco mais recente para cá, a parte ambiental. Ao longo do tempo, a gente reconfigurou essa tese para ela ter muito mais um jeito de quem ela beneficia, que é uma das principais perguntas que tem no impacto, na verdade, né? É o que, quem, como, por quanto tempo, etc. São essas as perguntas-chave de qualquer impact assessment. E a gente reconfigurou a tese focando em indivíduos, focando em cidades, focando em instituições que nos representam, focando em planeta no qual vamos conseguir habitar, no fim das contas. E aí fica mais livre das verticais. A gente fica um pouco mais agnóstico em termos de verticais, pensando nos outcomes e nos beneficiários finais. Ainda assim, para os fundos earlier, quando a gente conversa com corporações que estão querendo desenvolver seus programas de inovação, que estão querendo dar esse passo adicional ao programa de inovação, na verdade, né? Porque a inovação é algo que está sendo construído dentro da empresa, a gente, com a gestão de recursos, ajuda a dar esse passo complementar aí nessa jornada. Aí a gente acaba conseguindo esquadrar um pouco melhor em verticais. Então, por exemplo, a gente toca o Fundo de Inovação do Einstein, saúde, obviamente. A gente toca o do Banco do Brasil, Fintech, GovTech, AgTech, que são as verticais que eles quiseram focar para o desenvolvimento, e aí a gente, claro, faz o trabalho da gestão. A gente também tem o da Copel, do Paraná, de energia também. Então tem toda a questão de renovação de matriz energética, enfim, geração distribuída, fontes alternativas, todo esse tipo de assunto que gravita em torno de geração, distribuição, consumo de energia elétrica. E quais métricas que vocês usam para avaliar o impacto socioambiental nas investidas de vocês? Existe algum fixo ou ela varia muito? Varia bastante. A gente, tipicamente, quando vem uma investida, a gente roda uma teoria da mudança, que é uma ferramenta ampla, utilizada para muitas finalidades, mas por impacto ela se presta muito à ferramenta da teoria da mudança. Ela acaba sendo algo como um assessment dos founders, junto com os founders, no momento quase que autorreflexivo de por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Com qual objetivo eu estou fazendo isso? Nesse trabalho, você consegue entender, normalmente, quando isso já não está configurado, e frequentemente não está configurado. Né? Você não vai entrar na empresa de impacto que já está prontinha. Normalmente, a gente identifica o impacto ou no outcome final, ou em algum momento da tese, ou na intencionalidade da equipe que está fazendo aquilo acontecer na empresa e esquadra isso. Os KPIs ou a mensuração de impacto acaba dependendo muito de empresa para empresa. Uma das medidas que é mais comumente utilizada é a quantidade de pessoas beneficiadas. Então, se você fala, poxa, acesso à educação, a gente tem uma investida que é a Sanar. Que enfim, é um curso, vamos dizer assim, uma sequência é uma EdTech que cuida da jornada de educação do médico, em todos os seus momentos. Graduação, residência, pós-graduação, etc. A gente consegue mensurar a quantidade de pessoas que estão utilizando a plataforma de um jeito ou de outro. Médicos que já passaram, médicos que a plataforma e que toda a solução ajudou a formar. Então, é aí onde a gente percebe o impacto. A gente consegue ir talvez além, pensando em, poxa, peraí, desses médicos, quais, ou desses alunos, estudantes, etc., quais estão longe de grandes centros? Quais passaram a ter acesso a essa possibilidade de educação por causa da Sanar? Porque o cara estava em algum interior, em algum lugar, a 150 km de distância da faculdade mais próxima, e por aí vai. Então, a gente tem esse tipo de mensuração. Em alguns casos, a gente consegue pensar em tempo a menos utilizado, tempo a menos gasto, tempo a menos num transporte coletivo, tempo a menos que você teve que cuidar de alguma coisa e deixou de focar em algo importante para você, para sua família, etc. Então, a gente tem esse tipo de mensuração também. Obviamente, agora que a gente está com algumas empresas na área ambiental, a gente também mensurações de emissão de CO2. Então, nesse nosso fundo de growth, a gente investiu na Nude,
que é de, enfim, derivados de aveia, né? Então tem o que seria equivalente a um produto equivalente ao leite, que é de aveia, né? Uma bebida à base de aveia, que, enfim, super saudável, poucos ingredientes, que já de cara dos founders já vinha essa intencionalidade de, poxa, com este leite a gente deixou de consumir tantas toneladas, ou emitir tantas toneladas de CO2, então essa é uma outra forma de mensurar, e por aí vai. Então, assim, cada caso vai ser um caso, cada caso tem os seus desafios. Acho que existe um desafio muito relevante, que é quando você tem empresas que elas são mais consumer-facing, né? Então, empresas B2C, às vezes você consegue ver com mais proximidade aquele usuário final que está sendo beneficiado, ao passo que em algumas outras empresas que são B2B, você tem um desafio um pouco maior de entender, mas que frequentemente tem uma capacidade de escala do impacto muito maior. Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente está vendo aí com a evolução. A gente teve... Se me deixar falar, eu vou falar para sempre. Não, tá? pode continuar, pode que eu tô até tomando nota aqui bom. das coisas. Um caso prático que a gente tem, por exemplo, é o da Vitalk, que a gente investiu. Então, a Vitalk era uma plataforma online, via app e tal, de saúde mental. Então, tinha todo um protocolo, inclusive, validado cientificamente, de sequência de perguntas, que levava a um desfecho, talvez, de, poxa, peraí, você precisa ver uma terapeuta, ou você, poxa, peraí... respira, faça uns exercícios, vamos te direcionar para algumas práticas que podem melhorar a tua saúde mental. E a plataforma tinha algumas centenas de milhares de usuários, que é um número bem respeitável e bem interessante. A Gympass comprou essa empresa. E aí, quando você se depara com talvez o dilema de pensar, poxa, eu tenho uma participação pequena na Gympass, não vou ser eu como Vox, investidor, que vou influenciar os caminhos da Gympass, normal isso, mas, peraí, quando eu vejo que eu tenho uma solução de saúde mental, que hoje está impactando, sei lá, 300, 500 mil pessoas, mas numa Gympass ela vai para 4 milhões de pessoas ou mais, aí você começa a ver, opa, é aqui onde eu consigo, talvez, no desfecho da minha jornada de Venture Capital, depois do exit, direcionar isso para uma geração de impacto relevante e uma escala relevante. Então, é um exemplo prático que a gente já tem no nosso book. Maravilha. Então, só para consolidar, então as métricas são número de pessoas impactadas diretamente, né? Exemplos de métricas boas são o número de pessoas impactadas. Segundo, redução da emissão de CO2. Redução de emissão de CO2. Terceiro, custo de oportunidade de tempo, né? É custo de oportunidade de tempo e assim, praticamente tudo é mensurável. Mesmo o intangível, ele é mensurável. Ele só, às vezes, é mais difícil de mensurar. E talvez você não mensure isso com 16 contra 12. Pô, foi de 12 para 16, melhorou. Mas existem formas de você mensurar o que vem a ser, no futuro, talvez uma qualidade de vida, uma inclusão, né? Então, você fala assim, pô, como é que você mensura inclusão? A quantidade de pessoas de uma determinada minoria que estão tendo acesso. Legal. A melhoria de qualidade de vida. Como é que é a melhoria de qualidade de vida? É mais tempo que você pode ficar com o teu filho versus ficar numa fila de um banco? Pode ser. Aí você mede isso em tempo. Existem outras mensurações aliadas talvez, relacionadas com riscos, por exemplo, que você deixa de correr, vulnerabilidade econômica, N outros fatores que você pode utilizar com taxonomias existentes e talvez adaptar até réguas que existem. Então, por isso, na reformulação da nossa tese como um todo, quando eu estava falando, né, pessoas, cidades, governança e também planeta, todas essas nossas grandes metas, elas estão de uma forma ou de outra atrelada às ODS, que é uma forma, de novo, como eu gosto de falar, é uma tecla SAP que simplifica bastante a forma de eu chegar no... Pô, peraí, por que você está fazendo isso? Onde que isso se relaciona? Onde que você mede no fim das contas? E aí você vai para as ODS. E quando você vê em todas elas, as sub-ODS, né? Então, os subtasks ali, talvez os KRs e os OKRs, talvez, né? Brincando um pouco, né? Das ODS. E aí você chega em algumas questões de, poxa, de acesso à saúde, de redução de número de mortes por doenças não transmissíveis evitáveis, coisas dessa natureza que são um pouco mais precisas e que aí sim você já consegue ocasionalmente rebater para dentro de uma empresa o que ela faz, onde que estão os objetivos. E você ter isso em mente junto com o management, o founding team, etc., frequentemente ajuda sobremaneira a você fazer empresa, como eu gosto de falar. Se a empresa ganha eliminando uma assimetria e uma desigualdade, quanto mais dessa assimetria e desigualdade a empresa eliminar, mais vai ganhar grana, mais os acionistas, investidores, LPs, etc. vão ganhar também. Então é aí que você fecha um círculo virtuoso de impacto.
E aí, falando em termos de modelos de negócio B2C, B2B, B2B2C, isso não tem uma preferência particular nos negócios que vocês investem? Não, a gente não, não tem um foco específico. Acho que tem levas, né? É interessante essa tua pergunta, né? Porque acho que há levas nas quais, talvez motivado por fatores macro, talvez motivados por pernadas tecnológicas em determinadas verticais, né? Você vai ocasionalmente mais para soluções consumer internet, B2C direto. E em outras épocas, outras mais B2B. Então, isso se reflete muito no pipeline e, consequentemente, se reflete com as empresas que a gente vai acabar selecionando e acabar investindo. Então, enfim, não existe uma preferência específica. Eu, particularmente, em minha opinião, Marcos, gosto de chegar um pouco mais na raiz, onde eu tenho um efeito multiplicador maior. Então, infra, todo esse tipo de coisa, infraestrutura financeira. Não por menos a Cellcoin, que é uma das nossas maiores investidas, é uma empresa líder no Brasil de infraestrutura financeira e que tem verticais focadas diretamente em inclusão financeira no B2C, através de um terminal no telefone, no celular, que transforma qualquer celular num correspondente bancário. Então, numa comunidade, alguém pode pagar uma conta, não precisa mais ficar transitando com dinheiro, não precisa pegar fila em banco, não precisa pegar uma fila no banco para pagar uma tarifa pública, porque o banco que você tem conta não aceita pagar a tarifa pública, que existe isso até hoje. Né? Até que 5, 6, X anos. Eu vou me atrever a falar uns 6, 8 anos atrás, se você não tinha conta num dos 4 grandes bancos, ou 5 grandes bancos, você não pagava tarifa pública, porque os demais bancos não tinham convênio. E uma variedade de bancos hoje em dia, neobanks, todos esses, eles não têm a possibilidade disso. E vários desses passam a fazer isso através do uso da infra da Cellcoin. Então tem muito banco, médio, intermediário, que utiliza essa tecnologia, porque é muito melhor, é muito mais fácil do que você como banco vai te focar na tua marca, atender teu cliente, servir ele com excelência, vai ter que ficar deslocando recursos monstruosos para o desenvolvimento de uma tecnologia com a mudança, com a velocidade de mudança de infraestrutura financeira que a gente está vendo, né? Então, pensa em participante direto e indireto de Pix, pensa todo esse tipo de coisa. Não é toda instituição financeira que consegue falar, beleza, você é participante direto do Pix e que maravilha. E ter a latência adequada, e entender que pontos conectar, que APIs fazer. Isso é apenas um exemplo, né, pensando nisso. Então, eu particularmente gosto muito mais do efeito multiplicador potencial de uma infraestrutura, onde quer que seja. Muito bom. Esses dias eu tive que pagar uma DARF e realmente só podia os outros bancos, né? Provavelmente a solução que eu tinha de banco de neobanco ainda não estava adaptada. Exato. E o que eu achei legal também, uma das estratégias de saída que você colocou é um M&A para aumentar, ampliar o impacto de maneira rapidamente, né? Que você deu o exemplo da Vitalk. Tem outros exemplos desse dentro da Vox, além da Vitalk? Teve alguns outros, né? A gente teve algumas saídas anteriores, né? A gente tinha participação numa empresa que chama TEM, que, enfim, é um cartão de benefícios médicos. Foi, acho que, bem pioneiro na época. Teve saída para uma seguradora grande. Então, também foi meio nessa aba. Para uma seguradora grande poder oferecer um produto mais acessível, bom, plano pré-pago, barato mensal, com um kit ali, né, com os bundles e kit de horas de exames, atendimentos primário, etc., follow-on especialistas, follow-up especialistas, fez muito sentido essa transação. Então, esse é um outro exemplo que a gente tem de saída que foi com essa lógica. E tem um exemplo de investimento que vocês fizeram, por exemplo, com um negócio que não necessariamente nasceu com a cabeça de impacto, mas que falou, pô, esse negócio aqui acho que tem impacto aí, talvez o empreendedor nem tenha percebido. Já teve algum exemplo desse, não? Acho que tem algumas. Tem uma variedade de empresas nas quais a gente vê o impacto, talvez onde o founder não está vendo. Às vezes é um caso complicado isso, porque para você conseguir extrair a real intencionalidade do founder no fim das contas, quando você chega lá, às vezes você chega num resultado que não era exatamente o que você queria, né? De falar assim, poxa, tem um super potencial, mas o founder não tá com aquela cabeça, né? Não tá com esse, né? Não tá com esse mindset. E aí esses acabam sendo os declines que a gente dá e que obviamente são muitos, né? E a vasta maioria é decline, poucos são vamos investir, como um monte de outros fundos têm, né? Você vê, sei lá, 1.000 empresas num ano, investe em meia dúzia, 2, 12, 15 que seja, mas você viu centena alta no mínimo de empresas, para não dizer milhares, de uma forma ou de outra, em termos disso. Né? Desde o momento que você recebe um business plan, ou que você faz uma first, né, uma primeira conversa com o founding team, tem um espaço amostral muito grande.
Então, a gente tem, acho que de exemplos que a coisa foi se configurando, ou quando a gente entrou e começou a conversar, houve uma percepção do impacto. A gente tem alguns exemplos, tem algumas outras empresas que de infraestrutura, especialmente, que, puta, você tem razão. Aqui o que eu estou fazendo está realmente fechando essas duas pontas que estão muito soltas. Isso aqui traz uma redução de custos, consequentemente um acesso. Então tem bastante disso, sim. A gente tem alguns casos aí no passado. E como que você faz para equilibrar os aspectos socioambientais e financeiros na hora de fazer investimento? Porque eu entendo que todas as startups que vocês investem tem que ter algum alinhamento de impacto, né? Como que vocês fazem esse equilíbrio? Porque às vezes pode ser que tenha uma startup super legal, só que você vai ver a margem economics não traz aquele retorno financeiro. Assim, eu uso uma máxima, às vezes, que é meio dura, que é assim, negócio que morre não gera impacto nenhum, né? Então, se o negócio morre por não ter nem expectativa de sustentabilidade financeira, ele não é para essa vertical de VC. Ele é talvez para um blended finance, ele é talvez para uma filantropia. Não significa que seja um negócio, entre aspas, ruim, mas para o investidor e o tipo de investidor que a gente capta, não é um match, não existe esse match. Então, quando é algo que sai desse ponto, desse sweet spot nosso entre geração de impacto e rentabilidade, não é investimento para a gente. Então, acaba não sendo tanto assim um conflito. Então, a gente recebe empresas do mesmo jeito que são empresas que vão, sei lá, em outros fundos, e a gente vê o componente de impacto, vê a intencionalidade dos founders e investe. E co-investe com fundos não de impacto. Então, a gente co-investe com todas as grandes casas que têm locais, algumas globais, inclusive, a gente co-investe com eles tranquilamente. Acho que isso é uma amostra do entendimento de, pô, peraí, então dá dinheiro. Sim, dá dinheiro. É VC normal? É VC normal. É VC normal. E você já chegou a experienciar alguma ocasião em que uma startup que vocês investiram, ou você viu algum negócio no mercado em que o componente de impacto social foi fundamental para que a empresa tivesse sucesso, tanto financeiro quanto de impacto mesmo? Tem sim. Tem algumas empresas onde você tem mais claramente essa derivada, né? Do eu fazendo mais disso, a empresa vai melhor e rende melhor, né? Acho que tem um exemplo relativamente recente de um investimento que a gente fez numa empresa que chama A Prova Digital. É a empresa de Cascavel, que ela é uma GovTech. Então, ela faz a informatização de alguns trâmites de prefeitura. Então, pensa, sei lá, um alvará de construção, uma licença ambiental, esse tipo de documentação que é trabalhoso, demorado e também custa caro. A Prova montou uma jornada eletrônica que faz isso instantaneamente. Então, por exemplo, se a Prefeitura de São Paulo é cliente, por exemplo. Então, se você vai tirar um alvará em São Paulo, se tira ele online, ele sai na hora. Não mais 60, 90 dias, de acordo com a vontade de quem está lá sentado na gaveta, e esse tipo de coisa. Então, e aí o impacto que isso gera é um benefício para o munícipe na veia ali. Pense em tempo, custo, sequência de obras, questões ambientais, resolver logo isso. Então, tem toda essa linha de benefício para o munícipe, mas também tem para o agente público, que utiliza melhor os seus recursos. Isso começou a ser percebido pelos agentes públicos e começou a virar até um pitch de venda muito mais assertivo por parte da Prova Digital junto às prefeituras. Então, assim, é um exemplo que eu gosto de usar porque ele é na veia direto. E assim, é difícil investir em GovTech. É difícil, ainda mais no Brasil. Muito difícil. Todo mundo tem os medos inerentes, enfim, pelos motivos óbvios que não precisa discutir aqui e que é complicado. Mas quando você tem uma solução dessas, na qual você consegue fazer uma tradução relativamente rápida e direta para os benefícios dos vários envolvidos ali, dos vários impactados, vamos dizer assim, e percebe-se que mais disso é melhor e faz a empresa crescer, aí, de novo, né, você está fechando esse círculo aí do impacto. É legal você trazer a questão da GovTech, que em 2020 até 2022 eu fiz minha dissertação de mestrado e a gente avaliou aí mais de 300 pessoas. Acho que você, inclusive, participou desse levantamento que eu fiz com vários investidores anjos. Eu lembro. E uma das perguntas que eu fiz na pesquisa foi em qual setor que você tem mais intencionalidade de investir, né? Não surpreende que fintech era um dos primeiros, né? Sim. A maior parte das startups que a gente acaba vendo aqui no Brasil são fintechs. E aí, em última colocação, estava lá as GovTechs, né? E isso até traz um questionamento para mim, que é onde ninguém está olhando, pode ser que é onde estejam as maiores oportunidades. Então é legal você trazer esse case da Prova Digital, porque a gente olha para a GovTech, putz, mexeu com o governo, caixa preta, né?
talvez não seja essa caixa preta, né? Que a gente traz um preconceito, né? Sim. Herança, Sim. mas que às vezes tem muita oportunidade de impactar as pessoas, como o caso da prova digital, Não, né? impacta profundamente, profundamente. A gente tem soluções de saúde que são utilizadas na rede pública. Então também tem bastante potencial de benefícios, são contratos. Ah, é fácil conseguir um contrato? Poxa, não é fácil. Tem coisas que são relacionadas à licitação, sempre tem algumas complicações, mas assim, acho que você faz direito as coisas, você faz certo, coisa deveria acabar andando bem, tipicamente. Como que você enxerga a atuação de vocês no board das startups? Imagino que vocês devem fazer parte do board das startups. Onde que vocês identificam que vocês geram mais valor para as investidas? Né? Então, já vi casos de fundos de VC que falam assim, poxa, onde a gente entrega mais valor é na governança e no modelo de gestão da empresa, porque tem muito empreendedor que não sabe nem estruturar um modelo de stock options, né? Como que vocês conseguem gerar o maior impacto no menor tempo possível? Caso o empreendedor que esteja assistindo aqui a gente queira receber um aporte da Vox, onde é que ele pode esperar e falar, putz, do day one já sei que eu vou ter uma virada de chave aqui nesse ponto. Olha, tem uma variedade de aspectos que a gente, enfim, tal qual outras casas também trazem, né? Mas tem uma variedade de aspectos muito positivos que a gente traz. Então, primeiramente, acho que tudo que gravita é o conhecimento de impacto, desde a análise causal, desde essa capacidade analítica de entender a causalidade das coisas, que é muito importante para um founder entender já do dia zero. Então, isso acaba sendo quase que prévio à gestão, né? Essa vamos dizer assim, é um pedaço do nosso book de value add bem representativo. A gente também traz bastante capacidade de gestão, a gente tem sócios, ex-operadores em uma variedade de indústrias diferentes que trazem bastante expertise. Você tem bastante expertise na área de fintech especificamente, né? Que a gente tem sócios que trabalharam muito tempo com isso, tem bastante conhecimento, entendem. Tem também um network bem interessante. Eu acho que uma característica que a gente tem como fundo é que os nossos LPs, pelo impacto, são LPs muito engajados também. São LPs que estão muito próximos. Então, são LPs que a gente traz para a mesa também, para conversas. E, assim, tem uma grande chance que aquele segmento no qual você tem a tua startup tenha, provavelmente, algum LP representativo nosso bem engajado, vai poder sentar com você, te ajudar, não só apresentar pessoas e abrir portas, mas também ensinar, olha, pô, eu já enfrentei esse desafio antes, olha esse caminho, olha esse regulatório, olha isso, olha aquilo. Então, acho que essa é uma parte representativa da combinação do nosso book de value add. E assim, a gente é muito parceiro das empresas. Então, tem uma parte hands-on, e especialmente no que eu chamaria talvez do deal making. Então, pense em rodadas subsequentes, saída, etc. A gente tem um bom conhecimento nisso. A gente é bom nisso e está próximo e ajuda os founders e tudo mais. Acho que isso é uma coisa até quem estiver assistindo pode se conhecer alguns founders de investidas nossas. Alguns eles podem ajudar bastante a falar, olha, pô, peraí, não, os caras estavam lá para mim, ajudaram, e acho que é uma das nossas qualidades como gestora. Então, uma das perguntas que eu tenho para você, Marcos, qual que é a principal dificuldade que você enfrenta para investir em startups hoje? Perfeito. Assim, tem muitas dificuldades, né? Então é difícil fazer single out uma das dificuldades. Talvez, sei lá, se eu puder escorregar aqui, eu não gostaria de falar dificuldade, mas talvez um dos pontos mais importantes, relevantes, e que sim, acho que há uma dificuldade de avaliação mesmo, que é o momento do indivíduo, né? Do founding team, do management, etc. Essa avaliação é uma questão muito relevante, muito importante, e é onde, sei lá, acho que infelizmente, frequentemente, acontecem alguns problemas, né? Eu acho que as pessoas podem mudar de opinião, de direção ao longo do tempo da sua vida, né? Então, algo que parece que tinha uma determinada intencionalidade, às vezes vai um pouco para outro lugar. Às vezes aquela intencionalidade ela acabou não migrando para um lugar que, ao mesmo tempo, ser também rentável e lucrativo. Então, eu acho que a principal questão seria a avaliação do founding team. É um dos pontos mais relevantes, mais difíceis e eu diria, um maior desvio padrão, né? Há uma variedade de outras questões, né? Pensar no segmento, na capacidade de execução, etc. Mas acho que toda essa parte aí eu derivo da análise do indivíduo, né? Então, tem todos os... Enfim, tal qual outros fundos não de impacto, né? A gente avalia tudo. Background, capacidade de execução,
enfim, track record, união do time, como o time está trabalhando junto, complementaridade do time, algumas questões que são relevantes para o impacto também. Isso tudo é levado em consideração. Acho que essa é a parte mais relevante e onde a gente pode acontecer alguns problemas aí também. Nesse aspecto, existe algum componente de psicologia que vocês acabam estudando sobre o indivíduo? Porque é recorrente, né? Toda vez que a gente fala com o fundo de Venture Capital, ali, são 3 coisas que são sempre muito faladas. Time, tamanho do mercado e o próprio produto, né? Sim. Não sei se eu estou esquecendo algum. Acho que são esses 3, né? Normalmente são esses, Normalmente são esses. Às vezes tem questões também no modelo de negócio, né? Você for fazer uma avaliação do modelo de negócio, faz sentido ou não faz. Esse mercado para isso, para aquilo, etc. A despeito de ter um mercado grande, mas sim, normalmente são esses os... E aí no aspecto do time, todos eles falam assim, pô, é o mais importante, pessoas é o mais importante. E a gente olha muito mais na parte de hard tech, hard skills, né? Tipo, o que você fez, o que você entregou, que resultado, preto no branco. Existe algum aspecto mais psicológico que vocês avaliam? Tem psicólogo no fundo de Venture Capital para avaliar a parte comportamental desse profissional? A gente tenta, vamos dizer assim, ficar relativamente bem versado em questões comportamentais, economia comportamental, esse tipo de coisa, que já ajuda um pouco. A gente, no nosso time, tem uma variedade legal, então tem, sei lá, no nosso time de análise tem uma pessoa com background em jornalismo, a outra em sociologia. Então a gente tem uma variedade de backgrounds originais que dá uma complementada interessante. Acho que nisso a diversidade faz muito sentido, né? Então quando você tem homens, mulheres negras, etc., você vai começando a fechar esse cerco do ponto de vista do qual alguém está vendo aquele founder. Então, sei lá, eu, homem branco, estudou na FEA, fez MBA, trabalhou em banco, etc. Eu tenho o meu prisma, por mais que eu queira estudar, tudo que eu queira fazer, tentar eliminar vieses, mas eu não tenho um botão de reset para resetar absolutamente tudo isso. Mas eu tenho do meu lado alguém que tem um background totalmente diferente do meu, que é do meu time, e que a gente consegue fazer esse assessment multidimensional, assim por dizer. Mas não tem especificamente uma psicóloga na Vox. Enfim, mas acho que é um aspecto muito, muito, muito relevante. Tem que tomar muito cuidado. A gente gosta de conhecer os founders, conversar com os founders. Acho que a questão do relacionamento é muito importante, do ser relevante no ecossistema é muito, muito importante. Acho que no fim do dia, quando é feita a seleção do founder, no mundo ideal, eu sei que não é sempre assim, porque o founder fica numa posição de eu preciso do dinheiro e o VC tem o dinheiro, mas no mundo ideal é uma escolha de ambos. O founder também que escolheu a gente e tá super certo. E sabe, não é, poxa, não, tô precisando de grana, rolou, identificou aqui, não, mas como que vocês fazem quando vocês investem? Acho que existe a função de desespero quando você precisa de dinheiro, mas, né, de novo, né, nesse mundo ideal, o legal é quando há uma combinação dos dois lados, onde você vê uma complementaridade também, onde o founder fala, eu não tenho isso. Puta, esse time aqui, nessa casa de VC, tem coisas que eu não tenho aqui, eu vou me ajudar a desenvolver as coisas que eu não tenho aqui. Acho que é importante conseguir perceber isso e, frequentemente, quando a gente está com plena convicção, é porque a gente conseguiu perceber isso. E aí acontece. Legal. Essa é uma das últimas perguntas que eu vou fazer aqui, mas não poderia deixar de fazer. Recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn de um artigo científico que eu li do professor Paul Gulper, de Harvard, e o Steve Kaplan, lá de Chicago. São bem famosos no meio de Entrepreneurial Finance, né? Que é finanças empreendedoras. Uhum. E eles colocaram que no estudo com mais de 800 fundos de Venture Capital do mundo global, né? Nem só Brasil, eles perguntaram como que metodologia eles usam para precificar uma startup, para tomar decisão de investimento, né? E surpreendentemente, a maior parte, assim, disse que não era nem múltiplos e nem fluxo de caixa descontado, né? Como que vocês na Vox fazem para precificar uma startup para tomar essa decisão de investimento? E se vocês estão dentro dessa estatística também, né? A gente está dentro dessa estatística também, é seguro dizer. É seguro dizer que está dentro dessa estatística. Assim, acho que dá para dar uma resposta bem longa que eu vou tentar encurtar um pouco, né? Acho que a prática de Venture Capital, ela é meio consequência de uma variedade de heuristics, né? São práticas, né, que vão se formando.
pô, isso aqui virou uma melhor prática. Olha aqui, o cara que fez desse jeito começou a ter um índice melhor de acerto. Pô, esse aqui atraiu melhores startups. Olha as saídas que o cara teve, olha o valor que foi agregado, etc. E essas heuristics vão se moldando e virando, sei lá, playbooks, né? É mais ou menos assim que eu vejo a prática da atividade que eu faço. Sei lá, acho que, não sei, como Vox, a gente desenvolve nossas próprias heuristics, né? Então a gente tem, acho que a questão da percepção do indivíduo, da capacidade do indivíduo, da capacidade de dar ali um tempo, sei lá, poxa, pivotar. A despeito de hoje eu ter mensurado o mercado, tal, de um jeito X. Mas entender que isso faz parte, talvez, de uma jornada. E existe um futuro do futuro que talvez a gente não esteja vendo. Bem miragem lá no fundo. E do jeito que a gente vai chegar lá, é difícil capturar isso. Não consigo capturar isso. Não vai ser enfiando uma taxa de crescimento, de faturamento de 10% a mais do que estava antes e fazendo uma curva maluca que eu vou chegar num método que eu vou falar, não, avaliei adequadamente. Mas, de uma forma um pouco mais quantitativa, a gente faz o football field, computa múltiplo, comparáveis, públicos, transações recentes disponíveis, múltiplo step de valuation de uma rodada para outra. A gente gosta de ver o que o cara prometeu, né, o que a pessoa prometeu antes e entregou na rodada anterior para essa versus o que efetivamente aconteceu, por que aconteceu, por que não, por que foi mais, por que foi menos. A gente tenta ver, avaliar esses momentos para ver, também para ajudar a fazer a precificação adequada, né? Não é sempre que a gente lidera também, então não é sempre que a gente que dita os termos disso. Às vezes a gente está seguidor, e às vezes como seguidores fala assim, pô, não vai dar. Há segmentos nos quais é importante o ponto de entrada, é mais importante o ponto de entrada do que em outros. Então, há muitos segmentos nos quais o ponto de entrada talvez não seja tão relevante assim, dentro do estágio também da empresa. E aí você fala, pô, peraí, aqui eu não é X para cima, X para baixo, que vai mexer a agulha a ponto de eu não investir. Né? Acho que talvez uma empresa estando um pouco mais desenvolvida, um pouco mais cara, você começa a ver um potencial de múltiplo um pouco menor, aí o ponto de entrada começa a ser um pouco mais relevante. Aí você vai mais para um corporate finance um pouco mais rígido. Quando é antes, aí tem todos esses fatores de avaliação. Né? Você tem coisas muito malas, você tem VC Method, né? Sim, Quick VC Method. Quick VC Method é o rabo balança o cachorro, né? Você pega assim, você vê quantos múltiplos você traz para trás, a diluição que você ia fazer, você fala, vale mais ou menos isso. Existem uns outros métodos mais, vamos dizer assim, mais baseados puramente no empirismo possível de, tem founder bom, tem não sei o quê, para cada componente se agrega um X ali, soma, beleza, a empresa vale, sei lá, $3, beleza, sabe? Então tem uma parte bem grande aí de arte versus ciência. Acho que uma conta ao contrário que dá para fazer também é entender como que está o cap table da empresa. Então esse é um outro fator que a gente leva muito fortemente em consideração. Isso aqui já está desbalanceado, não está... Founding team está bem, não está bem. Tem uma bagunça aqui de investidores anteriores, etc. A gente avalia bastante isso. Quando possível, tenta ajudar a limpar isso. Às vezes não dá para limpar de uma vez, a gente tenta limpar em partes. Enfim, que é um dos nossos expertises também, né? Como eu estava falando, o deal making, assim por dizer. Sim. Então é isso, mas é uma pergunta profunda essa. Vai longe se deixar. Para quem tiver curiosidade, na dissertação que eu escrevi, eu mapeei pelo menos, eu acho que eram 8 ou 9 metodologias de precificação de startup e cada uma é mais utilizada em determinada fase de investimento, né? Mas realmente é uma conta muito complexa de fazer. Marcos, no final do nosso episódio aqui, a gente vai encerrando aqui. A gente sempre pede para os nossos convidados indicarem ou uma série, ou um filme, ou um livro, ou né? Pode ser ou, tanto faz. Eu vi que você já trouxe um livro aí, se quiser trazer essa recomendação e alguma justificativa para essa recomendação. Legal. Eu resolvi trazer esse livro aqui, que ele se estiver dando para focar aqui direitinho. Good Economics for Hard Times. Exatamente. Acho que esse livro ele alia algumas coisas interessantes, né? Interessantemente, não por menos o elogio aqui, né? O primeiro review dele em cima é do Sunstein, que é o cara que escreveu o Nudge, né? Um dos dois caras que tem o Nudge. E eu acho que alguma coisa relacionada à economia comportamental, de uma forma ou de outra, que é o nível do indivíduo, trabalha com estímulos como os nudges, né, que ele trata nesse livro, ou relacionado diretamente a, talvez, teoria econômica, para entender a resolução dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, é muito interessante pensando em impacto, pensando em investimento de impacto. Mas isso aqui dá para pensar praticamente para qualquer tipo de investimento. Porque você fala, pô, peraí,
Quando eu quero montar uma startup, investir em uma startup, eu quero um grande mercado, um addressable market gigantesco, um problema relevante, uma simetria grande que possa ser capturado um grande valor ali, etc. Quando a gente está falando de impacto, a gente está falando exatamente disso. Então é quase como que quando eu estou falando em impacto, eu já estou, como condição sine qua non, colocando esses drivers, que são os drivers principais de praticamente qualquer processo decisório de venture capital. E eu gosto de leituras que têm relação com a economia. Então, toda a parte do animal econômico, o comportamento dele, as condições macro, o que o influencia, por que ele age de um jeito ou de outro, como mensurar isso, tudo isso me interessa. Esse livro aqui acho que dá uma condensada legal nesse aspecto. Teria alguns outros aí para recomendar. O Nudge mesmo é um livro bom. O Nudge é um livro, assim, é uma leitura leve, né? Uma leitura de cabeceira à noite, dá para ler, deitar, não precisa estar naquele momento de foco e concentração máxima para fritar em cima do livro. É um livro legal também para entender essa causalidade, né? De determinadas coisas que acontecem, o que você pode, entre aspas, manobrar e os resultados, os outcomes que você obtém a partir daí. Maravilha. Para os empreendedores que estão assistindo a gente, quais recomendações para eles receberem o aporte da Vox? E essa talvez a questão mais essa corta, melhor, né? Essa é a pergunta mais difícil, né? Acho que a principal recomendação, que é uma recomendação geral, né? É fuçar bastante, fazer bastante lição de casa, porque, como eu estava falando anteriormente, né? A escolha é uma escolha, o fundo escolhe a startup, mas a startup também tem que escolher o fundo. Então, fazer essa lição de casa é o principal caminho para... E hoje em dia tem bastante informação disponível. Tem outros founders, tem eventos nos quais você vai achar founder de cada um dos fundos que você está pretendendo investir. Fala com essa galera, conversa, entende onde que talvez tenha o melhor fit. Acho que essa é a principal dica que existe para a turma que está querendo um investimento, não só nosso, mas de qualquer fundo. E acho que o entendimento das questões de impacto é muito relevante para que a gente tenha uma conversa e essa conversa seja produtiva. Acho que é isso. Show de bola, Marcos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje aqui com o Marcos. Marcos, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é muito legal. E se você curtiu, curtida no YouTube, no Spotify, compartilha com os amigos, ativa o sininho para sempre ficar ligado aí nos novos episódios e a gente se vê no próximo. Um abraço, pessoal.